Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 16/6. Vem me visitar de madrugada, Com essa maravilhosa Lineker. Ela é maravilhosa. Fui num show dela, sensacional. Melhor shows que eu já fui na vida. Bom dia, Natalina. Quem mais ali? Pereira Costa, Karina, Luana, tudo bem? Olha que música linda, gente. Bom dia, Ângela. Lineker. O show dela é maravilhoso. Fui no Araújo Viana, em Porto Alegre. Essa música é linda. Ela cantou no show. Vem me visitar de madrugada, colocar tua mão em mim que eu deixo. Nossa. Sem pressa você chega e fica. Olha isso, gente. Afeto nesse peito, 3 dias sendo. Bom dia, Eliana. Bom dia, Kátia. Essa é a Lírica, maravilhosa. Nossa. O show era de uma potência que eu fiquei muito emocionado assim, durante o show todo. Nunca vi alguém assim, tão forte, tão presente, tanta personalidade. Bom dia, Deni. Vamos tirar. Bom dia, Andréia. Como é que tá? Bom dia, Rosana. Como é que vocês estão? Aqui em Lajeado chove, não para nunca mais. As calhas entupiram da nossa casa. E aí tem muito telhado, muita coisa. Vou ter que subir quando parar. Mas tem goteira por tudo. Porque entupiu as calhas, tem muita árvore na volta. Vai ser uma folia. Aí tô botando panos assim por tudo. Coisas de morar em casa. Bom dia, Carla. Bom dia, Ana Tereza. Mas eu acho um saco. Mas vamos lá, vamos enfrentar. E não para nunca mais de chover. É impressionante assim, né? Tá um negócio assustador. Nunca mais, né, André? É uma coisa chata isso. É legal quando a gente ouve aquele barulhinho da chuva, assim, mas aí começa a encher o saco. Sexta-feira já estou revoltado. Bom, vamos lá. O que nós temos para hoje? Daqui a pouquinho tem yoga, 7h15. E aí com a Amanda, né, 7h15 da manhã. Online presencial, bem bacana, bem gostoso. Começar sexta-feira. Tá chovendo aí? Diz a Carla. Né? Tem aquele meme. Bom dia, Léo. Tudo bem? Então a gente está aqui, gente. Vamos desvendando esse caminho do Buda rebelde através da persona do Ponlop Rinpoche na Rota da Liberdade, editora Lúcida Letra. Eu estava nessas viagens, e agora semana que vem eu já viajo de novo. Uma das pessoas que nos seguem aí me perguntou assim, Jeff, mas quando tu está nessas viagens longas e de trabalho e tudo mais, sobra tempo para praticar o Dharma? O meu movimento é o Dharma, entende? A prática não é sentar em meditação, isso é a técnica da gente observar a nossa mente. As outras coisas é a gente se blindar. Nós precisamos nos blindar do conhecimento, então aqui ele vai trazer o conhecimento. A gente se blinda com isso. A gente vai olhar na meditação os aspectos que fazem movimentar a minha mente para determinado lugar e eu vou aprendendo que isso são elementos condicionados e eu vou deixando aquilo fluir, né? Fluir de passar, não fluir de me encantar com aquilo e seguir aquele movimento. Eu vou deixando aquilo passar. E à medida que eu vou incorporando os ensinamentos, eu vou me blindando. Falei para os alunos essa semana, pessoal da quarta-feira de manhã, sobre usar 6 paramitas e as quatro incomensuráveis durante o dia a dia no Dharma. Então, generosidade, tolerância, paciência, alegria entusiástica, a própria meditação, prajna, sabedoria, amor, compaixão, karuna, né? E inclusividade. Tudo isso, né? Estou só citando. E ele vai trazer também muitos elementos. Então, quando é que eu pratico o Dharma? O dia inteiro. Na pessoa que eu encontro na rua, no banheiro, na pousada que eu fico, nos hotéis que eu fico, em qualquer lugar, no Uber. Eu estou sempre praticando o Dharma. Não necessariamente precisa sentar. É uma prática sem meditação. É a prática ativa no dia a dia. Então vamos lá. Vamos nos blindar. Então esse discurso para a gente se blindar. Vamos nos blindar? Página 22, para quem está acompanhando.
Ironicamente, o que bloqueia a nossa visão da verdadeira natureza da mente, nossa mente de Buda, é a própria mente. A parte dela que está sempre ocupada, que está constantemente envolvida em um fluxo contínuo de pensamentos. Bom dia, Rosalie. Emoções e conceitos. Essa mente ocupada é o que acreditamos que somos. Então a gente se ocupa o tempo todo, né, com distrações, e a gente diz, eu sou isso, eu sou essa pessoa que estou correndo, assim. Não apenas está correndo, apenas está seguindo, nós somos o nosso, o totó da mente, né? A mente joga uma bolinha e a gente corre atrás, assim. Nós somos apenas uns cachorros de Pavlov, adestrados. E é isso. Hoje de manhã eu estava sentado ali, umas 4 e pouco, estava estudando, em volta do fogão a lenha, obviamente, né? E aí bem tranquilo, e aí uma hora eu parei de estudar, disse, não, vou deixar, né, o material de lado. E apenas fiquei com o fogo. E aquela sensação de estar presente, somente eu, o fogo, e aquela situação assim, foi maravilhosa, porque era um silêncio. O silêncio da casa, o meu silêncio, o silêncio, só o crepitar do fogo. A gente não precisa de mais coisas para distrair. E aí fiquei nesse estado. É muito bom, gente. Essa mente ocupada é o que acreditamos que somos. Ela é mais fácil de enxergar, como o rosto de uma pessoa sentada bem à nossa frente. Por exemplo, o pensamento que você está tendo agora pode ser óbvio para você, ainda que não seja para a sua consciência. Quando você sente raiva, presta mais atenção ao que o irrita do que à própria fonte de sua irritação. Bom dia, Paulinha. Em outras palavras, você percebe que o que a sua mente está fazendo, mas não vê a própria mente. Entenderam isso? A gente vai olhando e se identificando com o espelho. A gente se identifica com aquele espelho, mas não a originalidade da nossa mente. Identificamos-nos com os conteúdos da mente ocupada, pensamentos, emoções e ideias, e acabamos pensando que todas essas coisas são nosso eu e que somos assim. Uma imagem para ficar um pouco mais nítida, assim, ó, e é bem isso, gente, não pensem que é diferente. Olhando a lua num reflexo no lago, assim, né? Tem esse exemplo budista, assim. Quando tu olha para a lua no reflexo no lago e tu acredita que é a lua, é a mesma coisa que acreditar que tudo isso que a gente olha para os pensamentos e essa ideia de que nós somos nós. A lua não é o que está refletido no lago, é um reflexo, óbvio, né? Mas a gente olha para aquilo e diz, essa é a lua, olha a lua. E depois a gente emenda, olha a lua refletida no lago, a gente identifica. Mas como é que a gente não identifica que esses nossos pensamentos não somos nós, na originalidade? É uma criação bacana, né? Quando fazemos isso, é como dormir e sonhar acreditando que as imagens nos sonhos são verdadeiras. Se, por exemplo, sonhamos que estamos sendo perseguidos por um desconhecido, isso nos é muito assustador e real. Porém, no momento em que acordamos, tanto o desconhecido quanto os nossos sentimentos de medo simplesmente desaparecem e sentimos um grande alívio. Além disso, se já soubéssemos que estávamos dormindo em nossa cama, não teríamos sentido medo algum. Então ele está falando aqui das práticas de yoga dos sonhos. Então tem práticas de meditação dos sonhos que os Bonpos, né, os praticantes do Bonpo tibetano e os praticantes Vajrayana vão trabalhar muito isso, assim. Não se tem muito em outras tradições budistas, pelo menos até onde eu conheço. Não se fala muito no Theravada nem no Zen, né, até onde eu conheço. Mas no Vajrayana tem muito isso, principalmente no Bonpo. Tem muito, muito, muito. E essas práticas são para tu entrar no sonho lúcido, sonho consciente. Porque a lucidez tem que continuar, é a mesma mente que sonha, é a mesma mente que está acordada aqui, vocês percebem isso, né? Não é uma outra mente, não é uma coisa, né, de outro mundo, assim, é a mesma mente que está sonhando, só ela não tem os sentidos para impedir que as coisas aconteçam. E essa lucidez é possível através de práticas, tem muitas práticas descritas. Dá para se fazer um trabalho bem legal sobre isso. Mas isso tem que ser presencial, tem que ser, enfim. Deixa eu ver, já parei. Da mesma forma, em nossa mente somos sonhadores, que acreditam que os seus sonhos são reais. Acreditamos que estamos acordados, mas não estamos.
Pensamos que a mente ocupada com pensamentos e emoções é quem realmente somos. Quando ele diz, acreditamos que estamos acordados, mas não estamos, mesmo agora, quando a gente está aqui conversando, para o budismo significa que a gente está apenas em vigília, mas não acordados. Acordados é despertos. É acordar deste sonho, porque essa mente que está aqui agora, nessa inter-relação que nós estamos, ela está condicionada. Ela ainda não está acordada, não está desperta, não é Buda, não atingiu esse budato, esse estado búdico. E essa é a diferença. Esse é o bardo da vida. Tem o bardo dos sonhos, o bardo da morte, o bardo da meditação, tem vários bardos. Bom dia, Rosenilda, bom dia, Juliana. Entenderam? Então a gente vai seguindo esses condicionamentos que a gente cria. E isso é um engano, auto-engano. Ele vai dizer aqui, mas quando acordamos, os enganos sobre quem somos e o sofrimento que essa confusão cria desaparecem totalmente. E aí tu tem aquele insight, nossa, mas como? Se pudéssemos, um rebelde interior, se pudéssemos, provavelmente permaneceríamos completamente mergulhados nesse sonho que se passa por vida cotidiana. Mas algo segue nos cutucando em nosso sono. Não importa o quão confuso ou perplexo fique o nosso sonolento eu, ele está sempre conectado com o estado desperto completo. Esse estado tem uma qualidade nítida e penetrante. Nossa inteligência e nossa consciência lúcida são dotadas da capacidade de ver quem realmente somos, indo além de qualquer coisa que bloqueie a nossa visão. Essa é a verdadeira natureza de nossa mente. Se, por um lado, estamos bastante acostumados com o sono e satisfeitos com ele, por outro, nosso eu desperto está sempre nos sacudindo e acendendo a luz. Então sempre tem um grilo falante, assim, dizendo, te liga aí, te liga, bico de luz. Né? Então, isso é bem budista, foi Buda que disse isso, te liga, bico de luz. Não, tem uma música. Você sabe que música é? Quem é que canta ela? Te liga, bico de luz. Enquanto estamos confinados em nossos sonhos, ela enxerga o potencial para a liberdade. Então é a mente luminosa. Então ela provoca, cutuca, sacode, nos instiga até que tomemos uma atitude. Pode-se dizer que temos um rebelde morando dentro de nós. Então assim, vocês que estão aqui agora, tá? Vocês que procuram a meditação, procuram o budismo, procuram esses estados, né, de percepção da mente, assim. Em algum momento em outras vidas, em outros momentos ancestrais de DNA genético de antepassados que vem trazendo esse DNA, ou em outras vidas, se vocês acreditam em outras vidas, vocês já se depararam com isso. Já falo. Vocês já se depararam com isso. E esse momento que estão agora, essa inquietude, mas por que eu estou ouvindo o Dharma? Por que eu vou fazer prática de meditação? É esse estado desperto que ele já foi cutucado em outros momentos, assim, e esse karma persiste, essa semente kármica persiste e ela está florescendo. Então não apaguem, porque é a chance, novamente uma chance. A Luana diz ali, não, qual é? Porque minha mãe sempre fala isso. Eu não me lembro de quem que é, digita aí no Google aí. Bico de Luz, eu não me lembro, é uma banda gaúcha, se não me engano. Não sei se é Cachorro Grande, não é o Cachorro Grande. Dingo, não sei, não me lembro, mas é alguém assim, é uma banda gaúcha contemporânea, assim, não é nada dos antigos, você já estava pensando nos antigos, né? Não, Te Liga Bico de Luz é uma música de uma banda gaúcha. Alguém aí deve saber, pesquisem, por favor, só pra gente ir. Quando pensamos nos rebeldes políticos ou sociais, contemporâneos ou históricos, famosos ou desconhecidos, pessoas que lutaram e que estão lutando pela causa da liberdade e da justiça, pensamos neles como heróis. Dos patriarcas da Revolução Norte-Americana a Harriet Tubman, a Mohandas Gandhi, que ele fala Mohandas, não é o nome dele, mas é Mohandas, né? O Gandhi, Martin Luther King, e ele vai, Nelson Mandela. O Ultraman. Eu acho que é Ultraman. Isso, agora eu lembrei da música, é Ultraman, a Carolina falou. Ultraman já esteve aqui em casa. Tonho Croco, aquela galera toda. Aquela piazada é fogo, meu. Hoje ficamos assombrados com a sua coragem, compaixão e impressionantes conquistas. Ainda assim,
Esses idealistas e reformadores são sempre considerados agitadores. Então ele está falando de rebeldes nesse sentido de causas políticas e sociais, né? Por aqueles que eles desafiam. Suas ideias, ideais e intenções, e até mesmo a associação de qualquer pessoa com eles, nem sempre são bem-vindas. Aparentemente, os rebeldes são uma faca de dois gumes. Eu me considero um rebelde. Vocês, quem se considera um rebelde, levanta a mãozinha. Quem se considera? Eu me considero um rebelde total, assim, indo contra o sistema, contra tudo, o tempo todo, contra qualquer estrutura de aprisionamento, de pressão, seja de qual linha política, não importa. Aparentemente, os rebeldes são uma faca de dois gumes, bons para mostrar no cinema, mas na vida real deixam-nos nervosos. É difícil ignorá-los. Continuam a fazer as perguntas que ninguém faz. O rebelde é aquele que cutuca sempre, sabe? Ele está sempre... E ele geralmente... O problema é assim, ó, né, Ana? Bom dia, Celina. Aí, ó, a Kátia, a Ana, a Luana, né? Óbvio, né? Geralmente a gente não é muito convidado para alguns lugares. Ou quando é convidado, eles dizem, ó, só por favor, né? Se comporta. E criei todos os meus filhos assim. Aí é um problema. Tipo, a família toda é complicada. Aí é brabo. Bom dia, mãe. Como é que tá a chuva aí para os fundos? É difícil ignorá-los. Continuam a fazer as perguntas que ninguém faz. Não ficam satisfeitos com verdades parciais ou meias respostas. Ou que aprisionariam as pessoas em suas sociedades. O seu caminho para a vitória segue em território turbulento. O problema é esse, que os rebeldes, a gente vive num caos eterno, né? Mas o seu caráter rebelde não é facilmente desencorajado. Compromisso com uma causa, uma visão mais ampla de como as coisas deveriam ser. Esse é o sangue que corre em suas veias, né, Kátia? Aquele nosso grupo só tem rebelde. Tem uns ali que são mais nervosos. A Mari e a Marilu, então, eu fico assustado. Eu consigo me assustar com elas, porque elas são, nossa... Elas têm carteirinha, né? Elas têm carteirinha. São os rebeldes de carteirinha, assim. Todo mês elas... Nossa, mais uma busca. Nossa, eu fico até com vergonha frente a elas. São realmente ativistas, assim, sociais. Pô, fico... No caminho espiritual, a rebelião, eu sou mais da rebelião espiritual, tá aí, é a voz da nossa mente desperta. É a inteligência lúcida e afiada que resiste ao status quo de nossa confusão e de nosso sofrimento. Como seria esse Buda rebelde? É um agitador de proporções heróicas. O Buda rebelde é o renegado que nos faz trocar nossa aliança com o sono pela aliança com o estado desperto. Isso significa que temos o poder de acordar nosso eu de sonho, o impostor que finge ser quem realmente somos. Temos a chave para abrir todas as amarras e todos os grilhões que nos prendem ao sofrimento e à confusão. Somos líderes de nossa própria liberdade. Por fim, a missão do Buda rebelde é instigar uma revolução da mente. É isso, gente. Buda rebelde, eu me considero um Buda rebelde. De verdade, sem nenhuma pretensão. Uma pessoa que está buscando isso e tentando instigar a mim mesmo, os outros, para que a gente possa despertar desse sono que a gente está vivendo e ficar em estado total de liberdade. Este livro, Budas Comuns, agora no subtítulo, este livro trata de um caminho para a liberdade descrito pelo Buda histórico, o Buda Shakyamuni. Né? Shakyamuni significa o seguinte, você já deve ter ouvido esse nome, né? Então, Siddhartha era o nome dele, né? Sarvastasida, aquele que atingiu todos os objetivos, ou realizações, Siddha, realizações, Siddhis, né? Mas, às vezes, vocês vão encontrar nos textos como Shakyamuni, ou Sakyamuni. Né? Muni é o sábio. Muni significa sábio. E Sakya é do reino do que ele pertencia, que é o reino do pai dele, Suddhodana, que era uma das 16 regiões daquele lugar ali da Índia, no norte da Índia, e que pertenciam a outros reinados. Eles não eram o Shakyamuni, o Buda, então Sakya, guerreiro, ao reino dos Sakyas. Tinha outros vários reinos, tinha mais 16 reinos, 15 com esse, mais 15, 16 com ele. E o Buda não era um príncipe, como todo mundo diz. Não era um príncipe. Ele era como se fosse um estado. Ele era como se fosse um nobre, assim, um duque, tá?
Porque a nobreza, eles tinham que prestar a coroa, tinha uma coroa de outros lugares. Então estou atalhando o ensinamento, assim, né, a história. Mas ele não era um príncipe. E toda a história diz, ele era um príncipe. Fica mais bonitinho as histórias de conto de fada do Ocidente, assim. Mas ele era tipo um duque, um nobre, né? O que também é muita coisa. Né? Há muitas histórias belas e eloquentes sobre o nascimento do Buda, sobre sua vida e sobre a maneira através da qual ele atingiu o estado iluminado. Algumas pessoas tratam o Buda como um homem comum, que teve uma vida extraordinária. Outros têm como uma espécie de super-homem espiritual. Essas pessoas que tratam ele como comum, eu sou uma delas, é mais uma linhagem, por exemplo, da linhagem do Trishnahã, assim, do budismo zen vietnamita, que eu acho maravilhoso, porque o ver como um ser comum, os Theravadas vão vê-lo como um ser comum, assim, sem não dotado de coisas sobre-humanas, para que se aproxime. Já o budismo tibetano vai olhar para ele como um ser divino, assim, sabe? Eu não comungo muito com isso, assim, não. É minha posição apenas, tá? Não é certo nem errado. Eu apenas não comungo com isso. Né? Tem muito envolvimento dos rituais aí, né? E aí tem uma superlatividade também com Padmasambhava, em que é o nascido do Lótus, Guru Rinpoche. Aí vai ter essa conotação muito esotérica assim, do budismo. No Zen também vai ter um pouco isso, em algumas linhagens do Zen, né? Tem 4, 5 linhagens no Zen, então tem que estudar para entender. Tá? Eu prefiro que ele seja um ser normal e que a gente olhe através de uma mente que atingiu para nos tornar mais próximos. Bom dia, Moni, tudo bem? Outros o têm como uma espécie de super-homem espiritual, um ser divino, cujas ações mostraram como pessoas comuns podem atingir a mesma liberdade que ele encontrou. Na verdade, os elementos básicos da vida do Buda não são tão diferentes dos elementos de nossa vida, exceto pelo fato de que, diferentemente da maioria de nós, ele nasceu em uma influente família monárquica. Verdade. Ao examinarmos a primeira parte da vida do Buda Sakyamuni, quando era conhecido simplesmente como Siddhartha, vemos a luta de um jovem por independência e liberdade. Então tu vê que ele diz ali Siddhartha e Buda Sakyamuni. Então, quando ele desperta, as pessoas começam a se referir a ele, que ele é o sábio lá do reino dos Sakyas, entende? Então eles fazem uma referência, e essa referência é importante porque é uma referência regional histórica. Vemos a luta de um jovem por independência e liberdade perante a autoridade de seus pais e da sociedade. De certa forma, é a velha história do menino rico que foge de casa. Aí tem um trecho aqui da passagem. Siddhartha, o futuro Buda, nasceu filho único do rei e da rainha dos Sakyas, um reino no norte da Índia. Encontrou uma vida protegida e cheia de luxos, controlada bem de perto pelos pais, que só aguardavam o dia em que o jovem príncipe sucederia o pai ao trono. Ele tinha todas as vantagens, os privilégios, os confortos que se possa imaginar. Um palácio fabuloso, roupas de estilista, servos e fantásticas festas entre celebridades e lobistas. Mas Siddhartha não estava feliz com uma vida só de posses materiais, status social e poder político. Ele ansiava encontrar o sentido e a finalidade da vida em face ao que nos aguarda, doença, velhice e morte. Por um tempo, se esforçou em satisfazer as expectativas de seus pais, mas finalmente decidiu que precisava seguir o próprio rumo. Na calada da noite, saiu do palácio, sozinho, e trocou o conforto e a proteção por um destino desconhecido. Bom dia, Tati. Então essa história todo mundo já conhece, né? Se transpuséssemos esse ponto ancestral para Nova York, nos dias de hoje, obteremos uma história norte-americana moderna, da seguinte forma. Então agora é o Pomlope Rinpoche contando. Um rico e influente casal aguardava o nascimento do seu primeiro filho. Compreendendo os perigos e as dificuldades do mundo moderno, eles se comprometeram a utilizar a sua riqueza e sua influência para que a vida de seu filho fosse tão segura e fácil quanto possível. Antes mesmo de nascer, ele já estava inscrito na mais exclusiva pré-escola. O filho recebeu um nome longo e ilustre, que ecoava a grandeza de sua linhagem familiar.
mas os seus amigos o chamavam de Sid. Ele cresceu em meio ao círculo da elite social e política de Nova York, com todos os privilégios que isso implica. Seus pais tinham em mente um destino especial para ele e até imaginaram seu casamento com a filha do senador. Tá aí, ó, tá vendo? Não nos surpreenderíamos se descobríssemos que Sid decidiu formar uma banda de rock, ir de mochila nas costas para o Alasca ou sair sem destino, pedindo carona para ver onde iria chegar. Vocês têm algum filho que fez isso? É assim com qualquer jovem, com qualquer pessoa de coração jovem. Não interessa qual é a nossa situação, seja ela comum ou extraordinária. Queremos descobrir o nosso caminho, queremos encontrar o sentido último de nossa vida. Bacana, né? É isso aí. Vamos para a nossa prática? Curtiram a leitura de hoje? Se possível, coloquem o corpo no estado de atenção. Mesmo deitadas, deitados ou sentados, sentadas, permaneçam no estado alongado do corpo, em total atenção a tudo que surge nos sentidos. Ouvindo tudo atentamente à sua volta. Talvez o gosto na boca, o ar na pele. Talvez as sensações do corpo, observando as experiências no momento que surgem. No exato instante em que elas surgem. Seja relaxamento, tensão, frio, calor, coceira. Observando com curiosidade qualquer coisa que surja, mas sem julgamento de bom ou ruim. Chegando até a perceber que está respirando. Percebendo o movimento do corpo, talvez. Nessa quietude, talvez percebendo até o batimento cardíaco ou a pulsação do corpo. E agora observando e se deleitando com essa sensação de leve estabilidade, tranquilidade, coloque uma intenção, um desafio para esse dia ou para esse final de semana.
em apenas parar por alguns instantes, alguns minutos, sem distrações, e apenas parar. Coloque isso como uma meta, se você não costuma fazer. Apenas sente onde você estiver e pare. Sem celular, sem mexer em nada, apenas em silêncio e em contato consigo. Dessa forma, em silêncio. Esse é o desafio do final de semana. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas e todas, para que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, uma boa sexta, um bom final de semana. A gente retorna na segunda-feira, ok? Curtam muito o final de semana, aproveitem, sem moderação.